Você acompanha a partir de agora, na edição de hoje do Nazaré Notícias. 80 hectares de terra em Redenção sofrem incêndio. Os números do Círio 2015. A solidariedade que o Círio desperta entre os devotos. A exposição Joias de Nazaré e uma entrevista sobre os preparativos para a maior festa da devoção paraense. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Em Redenção, no sudoeste do Pará, foram registrados focos de incêndio que afetaram aproximadamente 80 hectares. Para conter essas queimadas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade desenvolveu um sistema de monitoramento para evitar incêndios. O estado do Pará atualmente tem uma zona de conservação equivalente a 65% do seu território, tendo apenas 35% livre para as zonas produtivas. Mas muitas queimadas estão colocando em risco algumas áreas devido ao clima atual. Esse levantamento mostrou que nós temos 65% de áreas conservadas, a zona de conservação, por exemplo. Mas temos os 35% de área de consolidação de atividades produtivas. E é nela que está a nossa preocupação, claro, vendo o não avanço, né, dessa frente aí dessa zona de atividades produtivas, para que não ultrapasse, que não adentrem na zona de conservação, que são as unidades de conservação, são as terras indígenas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só de janeiro a setembro de 2015 foram registrados mais de 76 mil focos de incêndio no país. Só na região norte, o Pará apresentou um decréscimo em relação a 2014. Para o período crítico que nós estamos, né, com escassez de chuvas, o Estado está contribuindo bem nesse controle. E uma das ferramentas que a gente quer mostrar, né, é essa desse sistema que nós estamos implantando de focos de calor, portanto, para apontar a susceptibilidade e as possíveis ocorrências de incêndio florestal no nosso estado. Desde julho de 2015, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade lançou um sistema de monitoramento das áreas de floresta no Pará e age com um caráter preventivo ao incêndio. Ele trabalha, primeiro que as características dele, trabalhando com 19 satélites, mas assim, a integração com outros dados de clima, né, mostram a susceptibilidade de áreas, né, e os níveis de alerta. Portanto, ele é bem preventivo, né, mostrando alertas 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos ver aqui na tela exatamente as ocorrências. Puxei as ocorrências desde julho até hoje, né? E aí, o que nós vemos aqui em verdinho, não precisamos nos preocupar, porque são intensidades de calor, pode ser até reflectância asfáltica, entendeu? O que nos preocupa é atingindo um nível de intensidade 5, que vem depois um provável incêndio florestal. Então, nós estamos aqui monitorando e, claro, as ações de laboratório não são nada se não tiver as ações de campo, né? Segundo a SEMAS, a melhor forma de combater e evitar as queimadas na floresta é a educação ambiental. Então, nós vamos agora atuar com eles na educação ambiental, né? Passar para ele quais são as técnicas de agricultura sem queima, por exemplo. Entendeu? Técnicas de rescaldo, de aceros, essas informações que querem dar, então, essas alternativas para que eles façam o trabalho da agricultura, mas sem a queima. E quando for, que seja autorizada. O morador que for pego praticando ou provocando algum foco de queimada será punido pelos órgãos responsáveis. Então, o caráter punitivo dentro da legislação, imediatamente é tratado, né? Nós temos, já te falei, um centro de inteligência, um centro de monitoramento que vai, com certeza, punir aqueles que estão
praticando atos ilícitos com relação à nossa floresta. É importante que a população denuncie e entre em contato com os órgãos responsáveis no seu município em caso de queimadas ou incêndios. Além de trazer malefícios à saúde, as queimadas degradam grandes áreas de floresta no estado. A perda da biomassa, né? Existem os mecanismos, entendeu, de utilização desses recursos minerais para atividade, por exemplo, de manejo florestal sustentável, né? E nós não queremos perder esse potencial, o que nós possuímos. A floresta, ela é benéfica para a própria saúde, para a própria vida, né? Então, perder a floresta, quando nós temos uma grande área aberta, que pode ser utilizada de forma sustentável. Com uma população estimada em mais de 370 mil pessoas, segundo o IBGE, a capital acreana registrou uma taxa de 36,5 crimes violentos a cada 100 mil habitantes em 2014. O índice põe Rio Branco em 15º lugar no ranking de registros de crimes violentos nas capitais brasileiras. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e constam no 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que está em fase de conclusão. E ainda falando sobre registros de violência, no estado do Amapá foram contabilizados 225 casos de violência contra a pessoa idosa em 2015. Os números superam as ocorrências de 2014. O ano de 2015 apresenta dados negativos de violência contra o idoso. Segundo o Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa, até o mês de setembro, por exemplo, foram gerados mais de 200 casos de violência contra o idoso. De acordo com o Conselho, a situação ainda se agrava quando contabiliza a quantidade de mortes, que alcançaram 42 no ano passado. A maioria dos casos de violência contra o idoso ainda é dentro de casa, praticados pela própria família. Situações que, segundo o Conselho, são difíceis de serem combatidas. O Conselho do Amapá cobra a implantação da Delegacia do Idoso e de uma maior rede de atendimento para pessoas acima dos 65 anos. Agora vamos falar sobre greve. Os bancários do Pará entram em greve a partir de amanhã. A decisão foi tomada em Assembleia Geral. A paralisação é nacional e busca melhores salários. Caroline Guimarães tem mais informações. A paralisação acontece devido à negativa da Federação dos Bancos, a FENABAN, em aceitar as propostas de reajuste salarial de 5,5% e também de abono salarial de R$ 2.500. De acordo com o Comando Nacional de Greve dos Bancários, desde a minuta entregue no dia 11 de agosto, eles aguardam a resposta da FENABAN com relação às propostas dos bancários. A paralisação começa nesta terça-feira e é por tempo indeterminado. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A Avenida Bernardo Saião, aqui em Belém, será interditada em vários pontos a partir de hoje, no trecho entre as avenidas José Bonifácio e Augusto Correia, no bairro do Guamá, devido às obras de macrodrenagem na área. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém orientam o trânsito no local. Nesta segunda, a interdição da via começa no trecho entre as avenidas José Bonifácio e Passagem São Lázaro. A previsão de interdição é de aproximadamente uma semana e, à medida que os serviços forem cumpridos, os trechos serão liberados. Em alusão à campanha Outubro Rosa, aqui em Belém acontece uma programação especial. A ideia é a conscientização sobre o câncer de mama. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o câncer de mama é uma das doenças que mais acomete as mulheres no mundo. Por isso foi lançada a campanha Outubro Rosa, que também é celebrada em todo o mundo. Para falar sobre a programação em Belém, está aqui ao meu lado a Nazaré Falcão, que é coordenadora do NAGAM. Nazaré, para a gente começar, queria que você me explicasse o que é o NAGAM. Bom, a Secretaria de Saúde do Estado, ela pensou em fazer um núcleo que ficasse bem mais voltado, né, apoiando as diretorias da CESPA, em estratégias de médio e curto prazo, para a gente tentar combater tanto o câncer de colo como câncer de mama, com o objetivo maior de redução da mortalidade desses dois tipos de câncer no estado.
Agora, Nazaré, a campanha Outubro Rosa aqui em Belém, ela consiste nisso, de incentivar as mulheres a fazer o exame e diagnosticar para se tratar. A mamografia de rastreamento, que ela é para mulheres de 50 a 69 anos. As mulheres de 40 ou mais são critério médico, mas a de rastreamento, que toda mulher deve fazer, né, pelo menos de 2 em 2 anos, a mamografia, ela está disponível em alguns municípios ou então em municípios polos, que nós falamos. Por exemplo, Marabá, pega toda a região de Marabá, os municípios próximos a Marabá e tem a mamografia lá. O município de Santarém, pega os municípios próximos de Santarém, né, e está disponível a mamografia nesses municípios. No caso de Belém, nós temos a Uremia, que é aqui onde nós estamos agora, que é uma unidade de referência, né, materno, infantil e adolescente. E essa referência, ela tem serviços voltados para a mulher. Então, nós temos mamógrafo, que está em funcionamento, e recebemos um outro mamógrafo que está em implantação. Agora, quais são as dificuldades que vocês enfrentam para combater essa doença aqui hoje? Às vezes, a mulher desconhece, né? Quando nos procura já está com o tumor grande, vamos dizer assim, e isso dificulta o tratamento, né? Quanto mais cedo a mulher buscar o serviço, fazer seu autoexame mensalmente, no banho mesmo, essa é o modo de buscar mais rápido o diagnóstico precoce. Nazaré, agora sobre a programação aqui em Belém, eu queria que você falasse um pouco sobre ela, como ela vai funcionar, quais são as atividades que serão desenvolvidas aqui em Belém. As mamografias, nós vamos ter mutirão de mamografia e de ultrassonografia, então vamos aumentar, né, o serviço. E também a partir do Círio de Nazaré, a gente sempre deixa, porque as pessoas ficam muito voltadas para o Círio. Então, a partir do Círio, a partir da segunda-feira do Círio, terça-feira do Círio, nós vamos estar fazendo programação o dia todo na unidade, né, com rodas de conversa, intensificando as ações com os mastologistas. Nós vamos ter um dia que nós chamamos de dia Uremia Cor-de-Rosa, onde mulheres que já estão aguardando pelo exame, elas vão estar passando pelo mastologista, vão ser 4 mastologistas aqui, e eles o dia todo, e nós vamos estar nesse mesmo momento fazendo mamografia, ultrassom, biópsia e punção da mama. Tá certo, então. Obrigada, Nazaré, pelas suas informações. Lembrando que a campanha Outubro Rosa segue até o dia 30 de outubro. Marcos, é com você. Crianças, pais, professores e funcionários das unidades e espaços de educação infantil de Santarém, no oeste do Pará, recebem palestras e ações de cidadania a partir de hoje durante a programação da Semana do Bebê. A iniciativa tem apoio do Unicef e visa garantir o cumprimento dos direitos das crianças, reduzir a mortalidade infantil e dar prioridade aos cuidados durante os primeiros dias de vida. E terá como tema cuidar, educar e brincar na primeira infância. Serão atendidas crianças de 0 a 6 anos. A programação encerra na sexta-feira com uma caminhada no final da tarde pelas principais ruas do centro. E ainda falando de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará divulgou o informe epidemiológico sobre a dengue no estado, que acumula mais de 45 mil casos confirmados até o dia 1º de outubro. Segundo a Secretaria de Saúde, já foram registrados 4.042 casos confirmados este ano. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 2.700 casos, um aumento de 50%. Dos 10 municípios paraenses com maior ocorrência de dengue, Belém lidera o ranking com mais de 1.100 casos, seguido por Parauapebas com 360 casos e Altamira, onde foram registrados 252 casos. 5 mortes por dengue foram confirmadas este ano, 2 na capital e outras 3 em Altamira, Irituia e Rurópolis.
A Secretaria de Saúde informa ainda que faz o monitoramento dos 144 municípios que receberam o incentivo do Ministério da Saúde para a vigilância, prevenção e controle da dengue e distribui às prefeituras inseticidas para o controle. E você acompanha ainda nesta edição os números do Círio 2015, a solidariedade que o Círio desperta entre os romeiros, a exposição Joias de Nazaré. Voltamos com Nazaré Notícias falando de Círio de Nazaré. Ainda há pouco aconteceu a entrevista coletiva realizada pelo DIEESE, Diretoria da Festa e Arquidiocese de Belém. Larissa Cristina acompanhou a entrevista. Ao todo, o Círio reúne 320 eventos. São visitas da imagem peregrina a instituições, empresas, escolas, associações. Nas peregrinações, mais de 120 mil famílias se reúnem durante os 15 encontros. Números, trajetos de procissões e expectativas foram divulgadas nesta manhã durante a segunda coletiva oficial do Círio de Nazaré. O Círio desse ano está custando cerca de R$ 3.300.000. O ano passado foi 3.100.000 aproximadamente, uma elevação de 7,14%. Esse custo desse mega evento, né, para a economia do Estado, gerando emprego, gerando renda, ele é espetacular, mexendo com praticamente todos os setores econômicos do Estado. Para este ano, nós estamos estimando a presença de 85 mil turistas no Círio de Nazaré. Esse turista é além Pará, ou seja, não é turista paraense, turista que vem de fora. Ao todo, são 12 romarias. A imagem peregrina vai percorrer 131 quilômetros em mais de 37 horas de procissões. Cerca de 30 órgãos com mais de 27 mil voluntários participam da organização, todos em comunhão com a Igreja de Belém, na realização do Círio 2015. O Círio já é um milagre por si mesmo. Não sei se vocês já pensaram nisso. E nós, com a diretoria do Círio, nós temos esse desafio e já perceberam uma coisa magnífica. Não temos fatos graves durante a transladação e o Círio. Nenhum fato grave. O que acontece é alguém que tem uma desidratação, alguém que, eu não sei, que desmaia, uma queda de pressão, ou elevação de pressão, não sei o quê. Todas essas coisas que acontecem, mas não consta da história do Círio que no Círio aconteçam coisas graves. Isso para mim já é um sinal do amor de Deus e, é claro, contando com a proteção de Nossa Senhora. E após a entrevista coletiva, o diretor-coordenador do Círio 2015, Jorge Cherfan, conversou com Larissa Cristina sobre os preparativos e as novidades do Círio deste ano. Marcos, aqui na coletiva ficou bem claro que o Círio 2015 está pronto. Nessa semana que antecede o nosso grande domingo, o sentimento é que está tudo organizado. Por isso aqui ao meu lado está o Jorge Cherfan, que é o diretor coordenador do Círio 2015, também o Antônio Souza, que é diretor de procissões, e vão dar todos os detalhes para a gente. Cherfan, para a gente iniciar, é importante, a diretoria destaca sempre que o principal objetivo do Círio é a evangelização. Esse ano tivemos um grande crescimento nesse sentido, para trabalhar tanto o tema quanto as nossas peregrinações. Sim, graças a Deus tivemos um crescimento muito bom esse ano. Eu cito como exemplo as peregrinações. Ano passado nós tivemos em torno de 200 peregrinações, 200 visitas, e este ano nós faremos 320 visitas ao longo do ano todo. O que demonstra que a evangelização aumentou, avança a cada ano, graças a Deus. E devo dizer que se nós fôssemos fazer vontades, ou se o ano fosse maior, nós faríamos um número de visitas ainda maior. Lamentavelmente, em decorrência do tempo, de todo o espaço, de todo o processo que envolve essa questão das visitas, nos mais diversos lugares a gente nem sempre pode atender todos os pedidos. Mas graças a Deus. E um outro dado importante, por exemplo, cerca de 120 mil lares foram visitados aí nesses encontros de peregrinação que a gente faz com os livros de peregrinação, um movimento muito importante que já vem desde 1972 com o objetivo de preparar espiritualmente toda a Arquidiocese de Belém para vivenciar um Círio cada vez melhor, diferente,
com o coração mais preparado, contrito e de fato, vivenciar um Círio melhor e aproveitar esse momento sagrado que nós temos, que é o Círio de Nazaré. Agora, Jorge, das nossas 12 romarias oficiais, as que reúnem o maior público são o traslado para Ananindeua, a trasladação e o nosso grande Círio. Quer dizer, nesse momento, uma semana antes do nosso segundo domingo de outubro, o foco da diretoria se restringe a essas principais 3 romarias? Na verdade, nós nos preocupamos com todas as 12 romarias que compõem o conjunto do Círio. Mas é verdade também, como você bem frisou, que essas romarias são as romarias que mais aglomeram pessoas. Então a gente dá um cuidado, dá uma atenção toda especial e desde já a gente deve dizer que conta com a ajuda de todos os órgãos federais, estaduais, municipais, das áreas de saúde, que nos ajuda a organizar de modos que nós tenhamos principalmente essas romarias com muita tranquilidade, com muita segurança. Então estamos muito tranquilos porque todo o planejamento da diretoria do Círio foi executado, está sendo executado. Como eu disse ainda há pouco, o que não aconteceu é que não chegou o momento de acontecer, mas tudo aquilo que nós traçamos, todo o nosso cronograma de trabalho, graças a Deus se deu e se deu de forma muito tranquila. Agora, quando a gente fala nessas romarias, algumas sofreram alterações. Umas tradicionalmente, né, Antônio, você que é diretor de procissões esse ano, pelo menos 3 já tem uma mudança que já é comum, mas uma principal é o traslado para Ananindeua, que teve seu percurso reduzido, é a primeira oficial. Fale um pouquinho para a gente que mudança foi essa. Na realidade existe 2 romarias que todo ano elas mudam tradicionalmente, né? Que é a procissão da festa, que atende as comunidades da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, e todo ano é eleita uma comunidade. Esse ano é Nossa Senhora das Graças. Então aí há uma alteração no percurso decorrente a essa alteração da comunidade. E a outra é a Romaria da Juventude, que a comissão sempre, todo ano, elege uma igreja, uma paróquia, para sair com a Pastoral da Juventude juntos conosco. Então, esse ano foi mudado, vai sair da igreja Nossa Senhora, no São Raimundo Nonato, né? E então elas são feitas todo ano normalmente. E existem 2 romarias que foram mudadas pela questão técnica, de segurança. A dos corredores, que a gente ano passado teve uma grata surpresa, porque ele atingiu quase 2.500 pessoas. E nós tínhamos feito um percurso que passava em determinado momento pela Riachuelo. É uma rua muito estreita, então com a quantidade de gente, com o carro berlinda, com nossos batedores e tudo mais, ficou muito difícil o acesso. Então nós fizemos uma alteração, esse ano ela não vai passar por lá, ela vai sair da Generalício, pegar Conselheiro Furtado, descer a Padre Eutico e continua o percurso do ano passado. E a outra, também pela uma questão técnica, é uma procissão muito antiga, mais de 20 anos, que é o traslado para Ananindeua. Ela chegou a atingir 55 quilômetros. Foi feita uma análise técnica, porque esses bairros antigamente não tinham a estrutura de vias que tem hoje. E por isso, o que aconteceu? A gente foi vendo que foi apresentado pela PRF que a gente poderia contemplar as mesmas paradas oficiais, as mesmas paróquias, sem qualquer prejuízo para a Romaria, economizando 8 quilômetros. Desde já a diretoria não se preocupa com isso de redução de tempo e percurso. A diretoria quer uma procissão segura, evangelizadora, né, confortável para a população. Então esses 8.000 quilômetros é só vias que poderiam ser evitadas de ser passadas para se tornar uma romaria repetitiva. E já foi tudo colocado, as igrejas já foram informadas dos horários que vai passar, já está tudo organizado. As outras romarias permanecem no mesmo sentido, já está tudo praticamente pronto, só aguardando o início delas. Então quer dizer que nessa semana que antecede a nossa grande festa, principalmente a sexta-feira, que é o início de tudo, a diretoria de procissões diz que já está tudo pronto, tudo organizado, é só aguardar o Círio para a rua. Com certeza, está tudo pronto, um trabalho muito árduo. Queremos agradecer a todos os órgãos de segurança, a essas 27.370 pessoas que vão estar de mão dadas com a gente, agradecer a Guarda de Nazaré. Está tudo pronto, hoje mesmo está tendo reunião em vários órgãos para fechamento do seu planejamento de ação. Então, graças a Deus, com a vontade de Deus, vai correr da melhor forma possível mais um Círio de Nazaré. Certo, obrigada, Antônio. O que foi reiterado também durante a coletiva foi a continuidade da campanha pelo não corte da corda. Quer dizer, a nossa arquidiocese continua enfatizando por questões de segurança, mantém essa tradição de seguir com a corda até o Colégio Santa Catarina. Como eu disse ainda há pouco, até porque não há necessidade de se cortar a corda antecipadamente.
porque ao final da procissão, tanto da trasladação quanto do círio, a corda é desatrelada das estações e entregue aos romeiros e promesseiros que podem levar um pedaço da corda como lembrança de suas promessas. Isto sem contar que na chegada do círio, o nosso arcebispo estará em frente ao Colégio Santa Catarina, abençoando aquela corda, e aquele romeiro promesseiro ainda terá a graça de levar aquela corda abençoada pelo nosso arcebispo. Então, a gente reitera o apelo de que as pessoas se conscientizem que não há necessidade do corte antecipado e que denunciem mesmo, porventura, alguém que queira proceder desta forma antes de chegar à procissão na Basílica Santuário. Chico, eu agradeço pela sua entrevista, também pela do Antônio. Marcos, agora a gente volta aí no estúdio, é com você. E ainda falando sobre os preparativos para o círio, a Praça Santuário recebeu um tratamento especial. Voluntários fizeram a limpeza do espaço. Mais de 50 pessoas lavaram o espaço. São colaboradores, lojistas, vendedores e terceirizados do Shopping Pátio Belém. A ação é realizada desde 2012 e conta sempre com a limpeza minuciosa do espaço, com trabalhos de lavagem do piso, varredura, raspagem de resíduos, a retirada de lixo do gramado, a limpeza da escadaria, dos monumentos e dos vidros do altar central. Através dessa limpeza, os voluntários encontram uma forma de contribuir para o círio e homenagear a Virgem de Nazaré. E com o círio chegando, a movimentação em Belém começa a ficar mais intensa. Turistas e romeiros começam a chegar. No terminal hidroviário é visível a movimentação de devotos que vêm de Manaus, Macapá e cidades paraenses. No terminal hidroviário de Belém desembarcam pessoas vindo de Macapá, Manaus, Marajó, da região oeste do Pará e Cametá. Por dia são cerca de 8 embarques e desembarques, mas este número de viagens deve dobrar nesta semana em virtude do Círio de Nazaré. Nós percebemos que já a partir de quarta-feira da semana, a modificação no fluxo. Muito turista chegando à nossa cidade, de avião, procurando o terminal hidroviário com destino ao Marajó. Muito turista chegando do Marajó também, que já estão aqui desde a semana passada. De maneiras que a gente percebe assim nas embarcações, no momento que elas estão chegando, a capacidade quase que esgotada. O terminal funciona diariamente de 5 da manhã às 20 horas. Nesta semana que antecede o círio, a segurança no local foi reforçada para atender a demanda de transeuntes. Em períodos normais, o terminal hidroviário recebe uma média de 1.500 pessoas por dia. Desde a semana passada, o fluxo de passageiros por aqui tem aumentado e a estimativa é que nesta semana que antecede o círio, o número de pessoas por aqui chegue a pelo menos 3.000. Ao todo, são esperados em Belém aproximadamente 84 mil turistas para o círio deste ano, segundo o DIEESE e a Paratur. Parte deles já começa a surgir nas viagens do terminal hidroviário. É exemplo do que acontece no modal aeroviário. O hidroviário também, para nós, foi uma surpresa este ano. As empresas de navegação já nos informaram que vão ter barcos extras chegando para a Romaria Fluvial, procedente de Macapá, procedente do Marajó e procedente do Baixo Amazonas. Ou seja, o fluxo vai ser fantástico no terminal hidroviário de Belém. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Barra do Corda, no Maranhão, o dia fica aberto com muito sol, sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 38. Em Juína, no Mato Grosso, os termômetros marcam 23 graus de temperatura mínima e 34 graus de máxima. O dia será encoberto e com muitas nuvens, sem previsão de chuva. Em Capanema, no estado do Pará, o dia será de nuvens e sem previsões de pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 31. O Círio de Nazaré atrai todos os anos milhares de amapaenses para a cidade de Belém.
Por falta de rodovia que liga os dois estados, existem somente as opções de saída do Amapá por via fluvial ou aérea. No período do evento religioso considerado de alta estação pelas companhias e agências de viagem, os preços das passagens de avião podem ficar até 100% mais caras. Apesar disso, alguns voos estão esgotados. Para garantir um valor menor do bilhete, as agências sugerem a compra antecipada para acompanhar o Círio, que acontece no próximo domingo. Voos com embarques próximos à data podem chegar a custar até R$ 2.000. A devoção a Nossa Senhora de Nazaré desperta a solidariedade de diversos grupos. Centenas se reúnem para ajudar. O grupo Amigos em Ação recebem os romeiros que vêm caminhando para Belém de outros municípios. Eles oferecem água, alimento e fraternidade. Na oração, eles agradecem pelas doações recebidas. Ó Deus, instruí os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Este grupo foi movido pela solidariedade e resolveu ajudar os romeiros que vêm caminhando para Belém nos dias que antecedem o Círio. O grupo surgiu de uma conversa entre amigos. E esses 4 casais amigos começaram a conversar e perceberam que tinham um objetivo em comum com relação ao Círio. Contribuir com pessoas que fazem sacrifício por Nossa Senhora. Pelo fato de Nossa Senhora estar muito presente na vida de todas essas pessoas que estavam lá, naquele dia, e era assim, vésperas do Círio, nós decidimos nos juntar e começar a entrar em ação. O trabalho do grupo começou ano passado, na noite da sexta-feira. Na Praça da Leitura, em São Brás, eles acolheram os romeiros que caminhavam rumo à Basílica Santuário. A experiência foi tão gratificante que este ano se repetirá e agora até curativos serão oferecidos aos machucados. Esse ano é a primeira vez que eu e meu esposo e minhas filhas vão participar. E esse convite nós acolhemos com muita alegria, porque eu vou estar fazendo aquilo que é o meu trabalho, né? E orientando outras pessoas a fazer, que é o cuidado ao outro. A mobilização do grupo começa há cerca de um mês antes do Círio de Nazaré. Eles se reúnem uma vez por semana aqui na casa de um dos integrantes. É quando começam a definir os detalhes, como as equipes que ficarão responsáveis por cada tipo de doação. Eles entregam água e alimentação aos romeiros, mas a novidade deste ano será a participação das crianças na doação. As nossas crianças também, esse ano, terão um papel mais participativo, porque eles entregarão também uma toalhinha, para que o romeiro possa levar muito mais como uma simbologia, que todos estamos juntos nessa caminhada. A ação dos pais dá exemplo aos filhos e comove a todos. Foi simplesmente muito legal ajudar os romeiros passando. É uma alegria imensa ver que aquelas pessoas precisam da nossa ajuda. Precisam de água para continuar a caminhada. Precisam de massagem para relaxar os pés. Simplesmente foi muito legal. Ao todo, cerca de 30 pessoas compõem o grupo. São amigos que moram no bairro de Canudos e têm um interesse em comum: ajudar o próximo. O nosso intuito é doação. Então, a gente não vê assim. Às vezes as pessoas querem participar, às vezes pode não ter aquele dinheirinho, aquela coisa para doar, mas não, é doação de outros, né? Como a Carla falou, nós pedimos doações para outros amigos. E um pouquinho de cada faz a diferença, né? Então serviu para nos unirmos cada vez mais. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão são os estados brasileiros que mais trazem turistas para o Círio de Nazaré. Aproximadamente 30 milhões de reais serão injetados na economia paraense nesse período de quadra nazarena, o que corresponde a um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado.
Entre os locais mais visitados pelos turistas estão a Basílica de Nazaré, com 23,7%, a Estação das Docas, com 22,6%, o Mercado do Ver-o-Peso, que recebe 19,3% dos turistas, e o Mangal das Garças, com 9,5% de visitação. O terminal hidroviário de Belém, inaugurado em maio do ano passado, se prepara para o seu segundo Círio, dessa vez com atrações para os romaeiros que chegam de todo o estado. A partir do dia 8 de outubro, as apresentações de grupos folclóricos deverão recepcionar os visitantes do interior do estado. O Círio de Nazaré movimenta uma série de setores sociais, culturais, religiosos e artísticos. Uma exposição está aberta à visitação. Joias de Nazaré 2015 busca valorizar a cultura paraense através da devoção mariana. Uma exposição rica em acessórios e cores, gemas características do estado do Pará. Um traçado que o povo daqui conhece bem, a mãe que carrega o menino Deus no colo. Joias de Nazaré está em sua 12ª edição e é uma iniciativa do Espaço São José Liberto. Essa coleção, está aqui na mostra a Joias de Nazaré, é uma coleção que ela já está na sua 12ª edição e ela tem um objetivo de fazer essa promoção comercial dessa linha de joias, que é uma linha religiosa. Esse, vamos dizer, seria o sentido comercial. O outro sentido, que ele é o mais amplo, é contribuir para o fortalecimento do turismo religioso no nosso estado. Também prestar uma homenagem à nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, que é uma festa religiosa, o Círio de Nazaré, mas ele também é a maior expressão cultural do nosso estado, eu considero. A exposição conta com materiais reaproveitáveis e gemas comuns aqui no estado, como a ametista, o citrino e o cristal. Helena sempre participa das edições das Joias de Nazaré e há 2 anos é designer de joias. A cada ano, inova em suas criações. Todo ano nós participamos de um workshop em julho, que é quando a gente tem a consultoria, aí vem o tema, aí com o tema em mãos, nós vamos para nossos estúdios, pesquisar, fazer um painel de inspirações dentro daquele tema. E esse ano eu peguei Maria, a luz do mundo, aí eu criei a Maria, a mãe do Espírito Santo. Todos os anos a exposição Joias de Nazaré traz novidades, mas sempre, é claro, respeitando a cultura e também a devoção do paraense. Esse ano, com o tema Maria traz a luz do mundo, as joias ganham diferentes inspirações. Esta peça, por exemplo, é um ovo de madeira e no centro uma pequena peça que lembra o Glória. Já as joias criadas por Helena foram inspiradas nas mães que fazem parte da sua vida. Eu costumo dizer que eu não tenho uma mãe, que eu tenho a mãe que me gerou e eu tenho as minhas sogras, porque sogras não são ex-sogras, são sogras para toda a vida. A atual é como se fosse assim, a minha segunda mãe. Então eu inspirei muito nela, que é uma senhora de 80 anos, mas que é uma pessoa assim cheia de amor. São tantos filhos e netos e ela consegue ainda dar amor às noras e todas as noras a amam. A exposição busca valorizar a cultura paraense e fortalecer o turismo religioso aqui no estado. Para tanto, todas as peças exibidas aqui são frutos de pesquisas. Eu avalio que isso é uma grande inovação e é uma perfeita associação de setores, de áreas de conhecimento, entre a cultura, a pesquisa, o design, o turismo. E você vai comprar um pingente feito do jambu, é como uma resina absolutamente natural, na imagem da Nossa Senhora. Então, realmente é muito talento e muita criatividade que nós observamos. O programa Paulo Jadeiro, ele incentiva isso, são feitas as experimentações,
toda num sentido de sempre trazer algo que fale da nossa terra, da nossa diversidade cultural, mas também algo que seja antes pesquisado, para não causar nenhum problema no usuário, no consumidor, né? Então são feitos muito. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie mensagens pelo WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!